Oi, olá, boa tarde, os meus filtros. Vamos lá. Partiu mais uma tarde de lives, onde eu quero trazer hoje muito conteúdo aqui para você, de muitas dúvidas que as mulheres têm me trazido nos atendimentos, no direct, pelo nosso grupo do Telegram também. Eu faço perguntas lá para elas nas enquetes, né? E se você quer ter acesso também a esse conteúdo diário, a poder estar batendo esse papo diretamente comigo, o link tá lá na bio do Telegram, tá bom? É só entrar, é online, gratuito. Então, o nosso assunto de hoje vai ser: Paula, eu sou solteira, eu sou casada, eu sou divorciada. Será que a lógica dos relacionamentos pode me ajudar a ter um relacionamento saudável? Então, eu quero te dizer que sim. Dentro da lógica, né? A ideia da lógica dos relacionamentos é você poder encurtar todo um caminho para atrair e viver um relacionamento descomplicado, maduro, próspero, sem mimimis. Sempre através do autoconhecimento, nunca de diquinhas ou qualquer coisa desse tipo, nunca na superficialidade, sempre na profundidade e no conhecimento progressivo, né? Através da inteligência emocional, através do pensamento sistêmico, através do formato do seu corpo, com gotas de bem-estar. E eu vou te dizer que sim, casada, solteira, divorciada, a lógica do relacionamento pode te ajudar sim a ter um relacionamento saudável. E por que eu te falo isso? Porque dentro da lógica dos relacionamentos, a gente entende que existem lacunas, existem pontos cegos ali, né? Que fazem com que a gente não enxergue o que está acontecendo, o que está por detrás daquilo que eu chamo que é errado, daquilo que não dá certo. Quais são os pontos cegos disso, né? E o quanto isso me atrapalha. Então, tudo aquilo que eu não conheço, eu repito. Então, enquanto eu não entender qual é a lógica por detrás dos relacionamentos saudáveis, eu vou continuar repetindo o mesmo padrão, achando que isso é chamado de problema, né? De doentio, não sei, veja o nome aí que você queira dar para essa relação, que para você não é a melhor relação, não é a relação feliz que você gostaria de estar. E aí, quando eu não reconheço essa dor, quando eu não entendo o que está por detrás dessa lógica, eu vou me colocando em algumas situações, que eu vou citar aqui para vocês, 5 situações, que você pode estar vivendo hoje e não sabe, né? Tá dentro dessas lacunas aí, desses pontos cegos. A primeira situação que eu quero trazer aqui para você é a seguinte. Se você se vê numa posição onde você vê que o mundo te rejeita. Então, meu parceiro, me sinto rejeitada pelo meu parceiro, eu sempre me senti rejeitada pelas pessoas da minha família, eu sempre me senti rejeitada na escola, eu sempre achei que o mundo não queria me ver, eu sempre achei que o mundo não queria saber o que eu tinha para dizer, enfim. Sempre está voltada para essa situação de que, em algumas vezes, eu até prefiro rejeitar o outro com medo de ser rejeitada. Muito louco isso, né, gente? Mas essa pode ser uma situação que você está vivendo hoje, uma situação de dor que você pode estar vivendo hoje e que você não saiba. Mas essa dor hoje te afasta dos seus relacionamentos ou faz com que você não viva relacionamentos saudáveis, tá bom? Então, o primeiro é esse movimento aí da rejeição. O quanto eu me sinto rejeitada pelo mundo, o quanto eu me sinto rejeitada, quando eu já me sentia rejeitada por sejam mulheres ou pelos próprios homens. E aí eu fico pensando assim, cara, tá ruim aqui, mas eu acho que é melhor eu ficar, porque se eu tiver que sair dessa relação, eu vou ter que me expor tudo de novo. Nossa, eu vou ter que ficar pensando como é que vai ser se relacionar de novo com uma outra pessoa que eu não conheço. Essa pessoa tem muita dificuldade de se expor, tem muita dificuldade de falar sobre si, tá bom? Então, você pode estar vivendo essa situação. E aí, olha a frase de recurso que ela usa, né? Para continuar vivendo na dor. Então, quando eu tenho uma dor, que eu não sei que ela existe, eu vou contando histórias para poder me convencer que aquilo é normal, ok? E a história que essa primeira personagem, né, conta é a seguinte:
ela vai criando histórias na mente dela de forma paralela para que ela justifique aquilo que ela não gosta, aquilo que ela não quer. Então imagine uma situação onde todo mundo fala, nossa, mas ele tá tão distante, ou se não, nossa, ele nunca tá junto com você. Nossa, eu nunca vejo vocês juntos. Nossa, eu nunca vejo, vocês nunca tiram foto juntos, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí você sempre vai criando historinhas, inclusive historinhas daquilo que você gostaria que fosse, para justificar aquela situação, para continuar, permanecer naquela relação, naquela situação. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? Joia. A segunda situação que eu trago para você, que talvez possa ser esse o seu momento, ou você já passou por esse momento, ou você conhece alguém que esteja vivendo este momento, é uma pessoa que sempre precisa se sentir amada. É sempre uma pessoa que precisa se sentir querida. É sempre uma pessoa que tem uma necessidade sempre de mais. De ser olhada, de ser vista, de ser cuidada, de ser acariciada. Precisa muito de contato, né? E aí essa pessoa, essa mulher, né? Acontece isso com os homens também, mas aqui eu tô falando com vocês, mulheres. Então, aqui nesse momento, essa mulher, ela até se coloca numa situação que ela não gosta, que ela não pensa desse jeito, mas ela se faz só para não ter que desagradar. Será que você já se viu em alguma situação assim? Ter que fazer, pensar ou se posicionar de uma forma que não era a real, que você gostaria de dizer, mas com medo de ser abandonada pelo outro, ou que o outro se fosse embora por causa daquilo que você pensa, daquilo que você se posiciona, você muda de opinião, você diz outra coisa. Percebe? Este é a segunda situação. Legal, mulheres, as mulheres que estão entrando, eu estou falando sobre situações que a gente pode se colocar quando nós estamos numa dor e a gente não a reconhece. E a gente vive esses padrões, repete esses padrões e não sabe por que não vivemos um relacionamento saudável, ok? Eu tô aqui já na segunda, né, mulheres? Deixa eu ver aqui se eu coloquei segunda característica. E dentro dessa segunda característica ainda, eu não sei se isso pode acontecer com você, mas ela precisa muito da opinião das outras pessoas. Então, imagine que você está numa relação, ele te fala alguma coisa, ou te faz alguma coisa, e aí você fala com a amiga A, com a amiga B, com a amiga C, com a amiga D, fala pra mãe, fala pra vizinha, fala pra moça que está sentada com você do lado do ônibus, a pessoa do Uber. Olha, então, eu tô num relacionamento, ele me disse assim, sabe? Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo pra ele, eu não sei o que eu digo. Então, quando você se vê numa situação dessa, totalmente indecisa, essa é a da indecisão. E ela sempre precisa contar com a opinião de fora para se decidir. Eu não sei qual é o teu momento, se isso já aconteceu com você, ou se isso está acontecendo com você. Mas este é o nosso segundo traço, né? A segunda característica. Tem alguém aí assim? Que passa por esse momento, ou de sentir que é rejeitada pelo mundo, ou sente essa necessidade de aprovação o tempo todo, principalmente nos relacionamentos. Aquela coisa, o boy, né, te faz um convite, e aí você fala, manda uma mensagem pra mim, escuta, ele acabou de me convidar pra jantar, o que você acha? Quem nunca fez isso, né? Mas isso sim é uma insegurança, e isso esconde ali uma dor. Né? Então a gente não sabe, vive isso, faz isso mais de uma vez, mas não se dá conta. A terceira situação que você pode estar vivendo, que está te colocando num processo de dor, são aquelas pessoas que sempre precisam estar no controle das relações. Então ela sempre está ali num momento que ela guarda os seus próprios sentimentos, ela não demonstra, sabe? Ela faz de tudo para conquistar, ela faz de tudo para seduzir. É o tipo de pessoa camaleão. Então é assim, ó, você conhece uma pessoa, um parceiro que gosta de rock? Ah, legal, também adoro rock. Aí você termina com esse parceiro e vai para um parceiro que gosta de pagode. Pô, legal,
adoro pagode, nossa, sou gamada. Aí você começa a ouvir todas as músicas de pagode. Aí você termina com esse boy e vai para um outro parceiro que agora gosta de sertanejo. Nossa, agora não sai do bailão, já compra o seu chapéu, festa do peão, enfim. Então, assim, esse traço, ele vai se moldando conforme aquilo que é do seu interesse. E muitas vezes usa dos recursos, e eu sei que isso dói, tá, gente, que eu vou falar agora, porque são coisas que eu tô falando aqui pra vocês que a gente não gosta de falar nem pra gente mesmo no espelho. Mas eu quero que você saiba que quando você pensa assim, ó, é algo em você que está doendo. E quando eu não olho pra isso, eu vou continuar repetindo os mesmos padrões de comportamento, tá bom? Então, olha só, essa pessoa que quer estar no controle de tudo, que se molda, né, que é um efeito camaleão, ela vai se colocar em 3 posições. Ela vai se colocar algumas vezes como vítima, ela vai se colocar às vezes dentro do seu autoritarismo, ou muitas vezes ela vai usar a sua própria sedução para conseguir exatamente aquilo que ela quer. Então ela só se envolve com alguém que ela saiba que quer alguma coisa daquela pessoa e que de alguma forma essa pessoa vai ter como contribuir com aquilo que ela deseja, entende? Então todo esse relacionamento ele é muito pensado. Todo esse relacionamento, ele é vivido muito na mente, porque ela sabe exatamente o que ela quer do parceiro. Exatamente. Então ela vai, ou ela seduz, faz carinha triste, ou grita e usa de autoritarismo, ou seduz, né? Ela faz de tudo para conseguir exatamente o que ela quer e do jeito que ela quer. Então nessa postura de dor, ela sempre vai se colocar numa situação que é assim, ó, se não for para estar no controle, eu prefiro nem entrar. Se não for para mandar, se não for do meu jeito, para mim não serve, tá? Interessante essa situação. Não sei se vocês conhecem alguém, já viram alguém agindo assim, ou se você em algum momento já se viu nesse momento de dor, é assim que funciona. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui para falar para vocês. Se eu não estiver no controle, para mim não serve. Eu sempre tenho que estar ali no controle da situação. Eu sempre tenho que mandar, eu sempre tenho que estar... E é no controle de todos os sentidos, tá, gente? É no controle de escolher o que vai comer, é estar no controle do restaurante que vai, é no controle de escolher para onde vai viajar, é escolher o horário da viagem. Uma pessoa que se coloca nessa posição de dor, ela não tem muita consciência dos limites, né? Então, ela sempre quer estar nessa posição de controlar, sempre está numa posição de liderar, né? E toda vez que ela não consegue se posicionar dessa forma, esse relacionamento ela vai te contar mil e um motivos, né, de desculpas para não continuar na relação. O quarto, a gente já está no quarto. Uma quarta situação que eu quero trazer para vocês eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas funciona assim, ó. Imagina quando você está numa situação que você quer falar algo que você sabe que vai doer. E aí você não fala. Aí você segura. Aí você trava. Você... tá tudo bem? Tá tudo ótimo. É mais ou menos isso, tá? É aquele tipo de pessoa que segura as emoções, que segura aquilo que pensa, que segura o seu pensar, o seu sentido e o seu agir é totalmente controlado. Mas por que ela controla tudo isso? Porque ela sabe que se de alguma forma ela falar isso, muitas vezes essa mulher, ela não consegue falar isso de uma outra forma que não seja joga tudo, quebra tudo, grita, né? Essa pessoa tem uma grande facilidade de guardar rancor. Então, quando ela vai falar alguma coisa pro parceiro, ela traz coisa lá da caraminhola da vovó. Então, ela lembra de coisas que até Deus duvida. O parceiro olha e fala assim, nossa, mas eu nem lembro que eu fiz isso. Eu nem lembro que eu disse isso. Eu nem lembro que eu fui lá. Tem alguém aí se identificando? Débora, acho que sou um pouco assim. Mulherada. E tem mais um ainda, hein? Então, todas as vezes que eu me coloco nessa situação, por quê? Ela sempre segura
né? Ela sempre tendencia a segurar suas emoções, seus sentimentos para não ter que machucar o outro, porque a forma como ela fala muitas vezes é explosiva. Então, quando ela não quer explodir, que a gente chama ela de panela de pressão, quando ela não quer explodir, que ela sabe que ela vai explodir, o que ela faz? Ela se contrai, ela segura, ela se isola, ela vai pro próprio cantinho dela. Mas essa pessoa tende a segurar muita coisa, a suportar muitas coisas difíceis. Vou dizer para vocês, aquelas mulheres que já passaram por traição aqui, como é difícil passar por uma traição, na verdade? E aquelas mulheres que aguentam a traição, tentam manter uma relação, né, depois daquilo, mas muitas vezes essas mulheres não mantêm essa relação saudável. Ela suporta tudo aquilo, ela segura o peso, né, porque no caso de traição, ele sempre vem e te fala, você me perdoa? Não é assim? E aí você diz pra ele, sim, eu te perdoo, vamos esquecer isso e vamos começar tudo de novo. Quando você faz esse movimento de perdão, você assume para você uma responsabilidade, um peso. Então agora a gente tem que fazer dar certo. Agora, né? Você vai falar assim, Paula, você é contra o perdão? Caramba, eu achei que você fosse... Não é disso que eu tô falando. É que o perdão, dessa forma, como a gente está acostumado a fazer, não é um perdão saudável, tá? Eu quero falar mais sobre isso, sobre traições, porque é um assunto muito complexo e a gente comete erros que a gente, nem se dá conta. Mas toda vez que eu perdoo alguém, né, nessa forma, quando eu digo perdoar, é tirar a culpa, né? Então, tiro a sua culpa e trago pra mim, porque eu tô perdoando. Então, eu tiro a sua culpa e trago pra mim. E aí, esse processo fica muito pesado, né? E aí, essa mulher que tem essa tendência, essa característica, ela segura mesmo. Como se a responsabilidade fosse dela, que agora ela vai fazer tudo para dar certo. E não é assim. Não é assim que funciona para os relacionamentos saudáveis. Tem uma outra forma que a gente precisa fazer disso, e que muitas pessoas não entendem, né? O Bert Helling fala assim, eu não vou lembrar a frase exata, mas ele fala, eu não te perdoo. E eu não te perdoo para que você possa receber isso de uma forma mais leve e que a gente possa sim continuar ainda essa relação. Então, quando ele fala isso, ele fala no sentido, eu não te perdoo porque você tem que reparar aquilo que você fez, né? Você tem que olhar para isso, reconhecer isso. Eu vejo o que você fez e deixo que, a partir de agora, eu, do lado de cá, para que tenha um equilíbrio, faça o que eu precisar fazer de uma forma mais leve, né? Mas que assim a gente possa seguir. Eu sei que é bem complexo, mas em qualquer outra live eu venho aqui pra gente poder falar só sobre traição, tá bom? Então, essa característica tendencia a segurar, a suportar, só que ela vive se queixando. Então, observe, mulheres, se você é o tipo de mulher que vive se queixando da sua relação, do seu parceiro, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, ou porque ele não fez isso, ou porque ele não fez aquilo, então observe. Esse é um tipo de característica de mulher que sempre se queixa e que ela sempre precisa de aprovação. Ela sempre precisa de afirmação. Então, ela vai chegar para o parceiro e vai dizer assim, o que você acha? Olha o que eu fiz. Você gostou? Ficou bom? Enquanto o parceiro não responde, parece que você você não foi validada. Você precisa de uma validação ali. Peraí, deixa eu só baixar os comentários aqui. Só um minutinho, peraí. Ai, não tô conseguindo. Aí, acho que agora foi? Foi. E aí, ela sempre precisa dessa validação. Então, o tempo todo. Parece que enquanto o outro não fala que você fez certo, não fala que foi bom, não fala, você parece que fica ali um vazio. Alguém aqui se encaixa nesse perfil? Conhece alguém? Alguma mulher que passou por isso, vivenciou isso? Espera só um pouquinho. O que foi, filha? Fala. Daqui a pouquinho. Cabe daqui a pouquinho. E a última é a situação onde você é uma mulher muito ciumenta, você é uma mulher muito possessiva, você é uma mulher que tem muito medo de ser trocada, muito medo de ser traída,
de andar na rua, de ver o celular do parceiro para saber se ele não está interessado por alguém mais bonita que você, mais inteligente que você, mais gostosa que você. Só um minutinho. Manu, por favor, sai daí de baixo. Por favor. Obrigada. Ai, gente, crianças, família, bem-vinda à vida real. Né? É assim que funciona. Criança aqui embaixo da live, né? É tudo bem. Seguimos, porque senão ela vai destruir todo o meu estúdio aqui. Então, ciúmes, possessividade, sempre existe alguém melhor do que eu. E aí eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir perfeita o tempo todo. Seja no cabelo, seja na maquiagem, seja na roupa, seja na foto, seja na hora do sexo, em alta performance. Parece que tudo que você pede para essa mulher, tudo tem que ser grande, tudo tem que ser brilhante, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser... Sabe aquelas mulheres que já acordam assim, emperequetadas, né? Então, assim, eu não posso me ver de outra forma, o outro não pode me ver de outra forma. Eu já tive atendimentos, né, de mulheres que dormem maquiadas só para não ter que acordar com a cara lavada do lado do boy. Entende? É lógico que você precisa, né? A gente tem que entender isso, que principalmente em começo de relação você sempre quer mostrar o lado bonito, né? Você quer mostrar o lado bom. Mas, cara, e depois? Meu caso, 21 anos depois, o que você faz? Você vai dormir com a cara maquiada toda noite? Então, essa pessoa tem essa necessidade de sempre parecer bonita, sempre parecer bela. É aquela do tipo, você vai tirar uma foto dela e ela não tá montada, não tá preparada. Você fala, não quero tirar foto agora não. Aí você fala, nossa, mas você adora foto. Não, é que agora hoje não tá bom, meu cabelo não tá bom, lavei meu cabelo. É assim, a Alane tá falando de mim. É bem isso. É essa a ideia. Eu tô trazendo casos bem simples, mas muito reais, né? Que a gente vivencia. E a gente vive nessa dor, não sabe que está nessa dor e não entende por que a gente não consegue viver um relacionamento saudável. A Mari, é isso, tá bom? E a grande frase, né, dessa última situação que essa mulher pode viver ela tendencia sempre competir com outras mulheres. Então, mulheres de plantão, esvaziem a xícara para ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Quando quando essa pessoa está na dor, toda mulher que ela vê, ela critica, ela aponta o dedo, pode ser aquela mulher linda, uma mulher linda. Tem celulite. Tá tudo muito perfeito. Aposto que ela tem unha do dedão do pé encravado. Entende? Você sempre tenta colocar um defeito, você sempre tenta colocar um problema. Oi, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando você tá bem, quando você entende a lógica dos relacionamentos, né, para atrair e viver um relacionamento saudável, você aprende a apreciar uma outra mulher. Nossa, Paula, eu não sabia que você era bi. Não é disso que eu tô falando, não. Porque o bonito, né? Existe uma beleza no feminino. E se você não consegue reconhecer uma beleza em um outro feminino, você consegue reconhecer a sua própria beleza? Né? Nós estamos falando de feminino. Não estou falando da Paula, da Maria, da Joana, da Joaquina. Não, eu estou falando do feminino. E todas nós temos um feminino lindo a ser apreciado. Então eu acho muito bonito. Isso foi algo que eu aprendi na minha jornada, né? A dizer para uma outra mulher, sem ter nenhum interesse nisso, sem ter interesses sexuais nessa mulher, de dizer, você está linda hoje. Cara, quando eu falo isso, as mulheres falam, opa, ainda bem que eu sei que ela é casada, porque senão eu já acharia que isso é uma cantada, não é assim? É assim. Então, o quanto é importante a gente aprender a apreciar o feminino. Quando eu não consigo apreciar o feminino, quando eu não consigo olhar para ele, né, com esse olhar de apreciação, de beleza, sem julgar, sem criticar, algo em mim, algo no meu feminino está doendo. E aí eu sempre preciso ser perfeita e eu entro nesse modo competição, tá bom? Então tudo isso é
uma dor. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu não sonhei, não foi algo aleatório, não foi algo que eu tô trazendo pra vocês um método só baseado na minha vida. Não, não é disso que eu tô dizendo. Eu estudei pra isso, eu me aperfeiçoei pra isso, eu fiz várias imersões para ir a fundo nessa ferramenta, porque eu vi o quão importante isso fez de diferença no meu mundo e o quanto isso faz hoje de diferença na vida de outras mulheres. Não é assim? Se tiver mulheres que já passaram pelo processo, dá um joinha aí do quanto entender tudo isso, olhar para suas dores, olhar para os seus traços, te ajudaram a hoje estar num outro lugar, obtendo novos resultados, tanto com você mesmo. Olha lá, oi Sté, tudo bem? Que bom te ver aqui, gata. Olha lá, soltei um gata. E ela é linda, gente, linda mesmo. Depois do processo ainda ficou mais gata ainda. Eu me lembro que no grupo que a Stephanie estava, a Alane, linda, rígida, maravilhosa, purpurinada. Eu me lembro que no grupo das meninas, a gente foi ali que começou, nós começamos a fazer isso no grupo, que era o antes e o depois. Mas Paula, você trabalha com estética? Não, cara, não tem nada a ver com estética, não. Mas quando você vem para o processo, você vem de um jeito. Quando você sai do processo, você sai de outro. E é tão engraçado que a foto, né? E quando eu falo da foto, não é só a maquiagem, não, que muda, né? Mas é a expressão, é o olhar, é o empoderamento. Não um empoderamento no sentido feminista, não é disso que eu tô falando. É no empoderamento de si mesma, sabe? Na sua coragem e na sua verdade de dizer quem você é pro mundo, do que você quer, do que você gosta, do que você não gosta. A gente fica mais brilhante. É isso, é incrível, isso mesmo. Então, quando você passa por esse processo, e não foi algo que eu sonhei, são ferramentas testadas, aprovadas, as meninas estão dizendo aí, o quanto a gente fez esse antes e depois, e é claro, né? Teve um outro grupo que nós fizemos, na primeira sessão, né, ela veio assim, ó, com o rosto assim, ela só aparecia com essa parte do rosto no perfil das redes dela. Quando ela saiu do processo, ela estava com coque, ela tinha acabado de sair do banho, mas tinha um olhar, tinha uma expressão, tinha um sentimento do tipo, estou despida, estou livre dos meus próprios julgamentos, sabe? E isso é algo incrível. Mas enfim, o que eu quero dizer é que sim, é uma ferramenta aprovada, testada por mim, por muitas mulheres que já viveram isso. E que quando a gente olha para essa dor, a gente entende esses traumas. E todos esses traumas, todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, a gente só está revivendo eles. Porque esses traumas foram nos dados, né? A gente vivenciou eles lá na nossa infância. É lá que tudo começou a doer. Mas como eu não tenho consciência disso, quando eu cresço, eu continuo revivendo essas mesmas dores no presente. Entende? E isso me faz ficar presa. Então, olha só que engraçado. Eu cresci, mas as minhas dores, os meus medos, aquilo que me machuca, tá onde? Tá lá no passado. Só que esse passado é dos meus 0 a 5 anos de idade, aonde eu nem sabia o que eu fazia, o que eu pensava, e realmente nosso sistema nervoso foi feito para isso. E é por isso que a nossa mente e o nosso corpo se desconectam, com medo de doer de novo, né? E é por isso que a gente, ou às vezes a gente se larga, não se cuida mais, né? A gente não cuida da nossa aparência, a gente não cuida do nosso peso, a gente não cuida da nossa alma, não cuida da nossa mente. A gente simplesmente se desconecta, porque quando a gente volta pro corpo, a gente volta a olhar para isso, a gente volta a olhar para nossa história, volta a olhar para nossa dor. Então, quando eu comecei a olhar para toda essa ferramenta, eu entendi que eu podia encurtar muitas coisas. Quem viveu o processo sabe disso. Fala, nossa, então é isso. Então é por isso que eu fazia isso. Que foram essas situações que eu trouxe aqui para vocês e que muitas mulheres se reconheceram. Falaram, nossa, eu sou um pouco assim. Nossa, eu faço um pouco disso. Só que a gente não sabe. Então essas dores estão em nós e a gente não sabe. E utiliza dessas dores para se relacionar. Entende? Porque a gente não vive relacionamentos saudáveis? Porque ali nós vivemos na nossa dor, sempre na nossa dor, e a gente não aprende a lidar nos nossos recursos. Deixa eu ver se eu esqueci de colocar aqui alguma coisa para vocês.
É importante dizer isso para vocês que a dor, eu tô falando de dor da infância, dor que a gente revive, dor que a gente replica, mas que a dor, ela nos paralisa, ela nos deixa parado. Ah, Paula, então peraí, agora eu tô começando a entender. Por isso, então, que eu repito esses padrões de relacionamento que eu não quero na minha vida? Também. Então, a minha dor, ela me paralisa. E essa minha dor vem lá de trás. Lá de trás. E aí, conforme eu cresço, eu só repito. Eu só repito, eu só repito. Mas isso não me deixa de estar paralisado. Ah, saudades das nossas noites, Esther, de aprendizado. Muito, 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 muito. Mas agora, volto com tudo, hein? Inclusive, essas lives vão servir para aquecimento para o nosso workshop, que vai acontecer agora, dia 28 de janeiro. O link já tá lá na bio, tá? Nas outras redes, Facebook e Instagram, eu já coloquei o link embaixo. Entrem lá, se cadastrem, que eu vou trazer muita coisa para vocês ao vivo. Além de todas essas lives, além de toda essa maratona, além de todo esse conhecimento, vai ter muita coisa legal lá. E as novas turmas já vão abrir agora no início de fevereiro. Eu espero vocês lá, tá bom? Por que as relações não dão certo? Então, se o que me dói, me paralisa e me faz com que eu não consiga ter um relacionamento saudável, o que é que acontece? O que é que está por detrás de tudo isso? Eu me relaciono na dor. Eu não me relaciono nos meus recursos. Eu vou trazer um exemplo claro para vocês. Eu tive uma das mulheres que vivenciaram o processo, ela tinha uma grande dificuldade de se expor, de falar o que sentia, de conseguir colocar para fora aquilo que ela não queria, aquilo que ela não gostava. E ela sempre segurava. Então, ela estava numa relação e essa relação, ela tentava de um jeito, tentava de outro, não dava certo e ela segurava e se mantinha. E não dizia isso, né? Não dizia isso, não verbalizava isso. De alguma forma, inconsciente ou até muitas vezes consciente, a gente sabe, gente, quando a relação já acabou. A gente só não tem a coragem de chegar e terminar, né? Às vezes a gente fica esperando que o outro faça isso. E ela estava nesse processo em que a relação, ela sabia que de alguma forma já não tinha mais brilho, já não tinha mais tesão, já não tinha mais vontade de estar junto, mas estava junto, né? E aí ela veio pro processo, né? Viu qual era a lógica das relações que ela estava vivendo, que fez muito sentido para ela. E aí ela entrou no processo de chega. Ainda no começo, bem no comecinho, ela havia terminado essa relação. Então, observe, mulheres, em outras lives eu disse, para viver a lógica dos relacionamentos é preciso coragem, porque você vai ver muitas coisas que você não via. É como um véu, né, que é tirado e você fala, e agora? Né? E agora? Você não vai estar sozinha, né? Você não vai estar sozinha, mas você tem que estar aberta a ver coisas que você ainda não tinha visto. E ela, nesse processo, ela disse, não, peraí, chega, desse jeito pra mim não dá. E elas se separaram. E ela entrou num processo de autoestima, num processo de crescimento de si própria, né? Da sua própria força. Que elas se separaram, ela passou por todo o processo. E alguns meses depois, né, que ela já tinha terminado o processo, elas se reencontraram. E nesse processo de reencontro, elas resolveram retomar a relação. Olha que coisa linda. E agora elas estão juntas, estão felizes, estão morando juntas. Isso é muito satisfatório, sabe? Por quê? E por que eu trouxe esse caso para vocês entenderem? Ah, meu parceiro não me ajuda, ele não me escuta. Gente, esse processo de autoconhecimento, esse processo de querer crescer, de querer sair da casca, dói pra caramba. Só que é um processo que a gente tem que fazer sozinha. Mas, Paula, você fala de relacionamento, cara, a gente não tem que estar junto? Sim, mas é por partes. Primeiro você. Você olha pra você, você cresce. E aí depois o outro vai ver os seus resultados. E aí vai acontecer exatamente o que aconteceu com essa mulher. Ela se sentiu
tão linda. E realmente, gente, as fotos, eu falei, a partir do próximo grupo, eu vou fotografar todo mundo. Eu quero que todo mundo me mande uma fotinha, que a gente vai fazer sim, fotinho do antes e do depois. A gente não lida com maquiagem, a gente não lida com emagrecimento, mas as mulheres emagrecem, as mulheres ficam mais bonitas, as mulheres ficam mais encantadoras, as mulheres ficam mais apaixonantes, dá vontade de ficar perto, dá vontade de grudar, dá vontade de cheirar, dá vontade de morder, entendeu? Então, quando ela passou por todo esse processo, e ela passou por esse processo sozinha, ela entrou, né, nesse mergulho de rasgar, de sair de dentro da sua casca, e aí quando elas se encontraram de novo, elas estavam numa situação, a parceira não, né, mas ela estava numa outra situação, e ela disse, olha, chega, tem coisas que sim, tem coisas que não, e ela começou a impor os seus próprios limites, e dali, agora, né, muito mais segura de si, elas começaram a fazer um contrato, né, do que é permitido, do que não é permitido, do que pode, do que não pode, e ali agora elas estão dando a oportunidade de ser feita uma nova história. Então eu acho essa história muito linda e que pode acontecer sim com muitas de vocês, né? Então imagine, esse processo de separar não é um processo fácil, mas naquele momento foi necessário. Ai, Paula, você fala isso pra gente lá? Escuta, eu jamais vou te dizer o que é que você tem que fazer, mas a lógica dos relacionamentos eu vou te mostrar. E aí cabe a você, dentro do seu mundo, decidir o que é que você faz. Mas eu vou estar aqui para te dar todo o aparato que você precisa de autoconhecimento para tomar as suas melhores decisões, tá bom? Tem um outro caso que eu quero trazer para vocês, no caso das casadas, e até das divorciadas, né? Que já aconteceu isso em algum momento. Toda vez que a mulher, ela tá naquela situação de muito autocontrole, então ela entra no controle da relação, ela entra no controle do cuidado dos filhos, ela entra no controle até da lista do supermercado, ela entra no controle do que o marido vai comer, do que ele vai beber, de que horas ele vai tomar banho, enfim. Quando a mulher entra nesse processo de excesso de autocontrole, o masculino do parceiro tende a diminuir. E é só assim que essa relação permanece. Se esse masculino se mantém e ela se mantém nesse controle, eles vão entrar em choque. Ou esse masculino tende a diminuir, né? A força desse masculino diminui para que essa relação permaneça. Só que aqui existe uma descompensação. E aí, tudo aquilo que é bonito, né? A força do masculino, o desafio, a liberdade, né? As decisões estão sendo tomadas por ela. E aí aqui existe um desequilíbrio. E aqui não tem como dar certo, né? Ou se dá certo, vai ter que dar sempre desse jeito. Alguém mais forte que procura alguém mais fraco. Fraco nesse sentido de se impor, entendeu? E é assim que as nossas dores funcionam. Quando a gente não sabe, né? Não conhece, a gente sempre vai procurar alguém para nos complementar. Peraí que eu vou falar mais disso para vocês aqui. Então eu falei dessa reconexão. E aí, o que as mulheres me perguntam, né? Como é que eu vou saber da minha dor? Será que eu consigo, Paula? Tem ferramentas? Tem como eu saber qual é a minha dor, então? O que é que me impede de viver um relacionamento saudável? E eu vou conseguir ganhar tempo de aprender isso, ir para uma outra relação, ou salvar a minha relação de uma forma mais rápida e inteligente? Sim. Dentro da lógica dos relacionamentos, nós utilizamos sim passo a passo para que você entenda qual é o seu traço. Nós temos 5, tá bom? Os 5 traços que eu trouxe para vocês, eles carregam 5 dores, obrigatoriamente. Nossa, eu tenho 5 dores? Tem. Você tem as 5 dores. O que nós determinamos, né, dentro do processo, qual é aquela que a sua mente opera a maior parte do tempo. Então, qual é o traço, qual é a dor que eu opero a maior parte do tempo? Quando eu olho para isso, eu vejo o quanto isso me dói, né? E o quanto eu consigo dar um olhar diferente para ela. Então, quais são as 5 dores, Paula? Eu tenho a dor da rejeição, eu tenho a dor do abandono, eu tenho a dor da manipulação, eu tenho a dor da ridicularização e eu tenho a dor da troca e da traição. Troca e traição tá junto, tá, gente? Então, eu tenho essas 5 dores. Essas 5 dores
está muito forte dentro de mim. E aí o que nós vamos descobrir dentro do teu mundo é saber qual é a dor que está mais latente em você. Aquilo que mais te dói, aquilo que mais te machuca, aquilo que mais te fere. Paula, e quando eu souber qual é a minha dor, o que eu faço com ela? Tá bom, entendi, você vai lá, você vai me falar qual é a minha dor. E depois que eu descobri qual é a minha dor? Depois que eu descobri que aquilo que me trava, que é aquilo que me deixa presa no meu passado, que é aquilo que me impede de viver um relacionamento descomplicado, maduro e próspero, o que eu vou fazer? Então, mulheres, o que eu tenho para dizer para vocês é exatamente como eu fiz também do lado de cá. A primeira coisa que as mulheres me perguntam é: dá para tirar a dor? Interessante essa pergunta, né? Porque nós, seres humanos, tendenciamos, e eu me incluo nisso também, né? Quando eu não sabia, nós tendenciamos a querer excluir tudo aquilo que nós não queremos. Ontem, até numa live, eu falei sobre a medicina e eu vou repetir. Então, eu tenho excesso de barriga. O que eu faço? Corta a barriga. Não é assim? Eu tenho excesso de peito. Corta o peito. Corta um pedaço do peito. Não é assim que funciona? Então, observe como a nossa mente é. Tudo aquilo que eu não quero, eu quero excluir. Bert Helling nos diz que nada deve ser excluído. Nada deve ser excluído. Por quê? Porque aquilo está nos trazendo uma mensagem. Assim como as doenças. Eu quero ver até se na próxima semana eu trago uma live para vocês, só para a gente poder falar um pouco de doenças. Porque as doenças são as nossas mensageiras. Se elas estão ali é porque elas estão trazendo consigo uma mensagem. E é uma mensagem de que algo está indo para o caminho errado. E eu sei que você não sabia. Tá tudo bem. Se você cortou, você não sabia. E muitas mulheres que cortaram, voltaram ao corpo original que tinha antes. Porque a mente não mudou. A dor não mudou. Isso significa que o corpo também não muda. Porque o corpo é o nosso ambiente seguro. A mente mente pra gente. Mas o corpo é o nosso ambiente seguro daquilo que a gente vê, da história que a gente enxerga naquele corpo, tá? Então, eu não vou poder excluir a dor, mas eu vou poder conhecer a minha dor. Eu vou poder olhar para ela e dizer: agora eu te vejo, agora eu cuido de você. E quando eu entro nesse processo de olhar para ela, e algumas mulheres que passaram pelo processo estão aqui já disseram: ó, é dolorido, precisa de coragem, mas vale muito a pena. Então, cara, é um processo realmente de você ficar frente a frente com a tua dor. E aí você olha para ela e fala: agora eu vejo você. E agora eu também quero ter recursos. Você ganha recursos para lidar com a dor, entende? Eu não tiro ela, mas eu cuido dela. Agora, como uma mulher adulta, eu cuido da minha própria dor. Então, coisas que eu repetia no passado, agora eu sei porque eu faço isso. E agora eu escolho fazer um pouco diferente. Sim? Tá fazendo sentido para vocês? Dá um joinha aí para mim. Legal. Boa. Que mais? Então, resumindo até aqui, para eu fazer um relacionamento dar certo, eu preciso saber quais são as minhas dores, olhar para as minhas dores e buscar os meus recursos. Nunca excluir a dor, mas buscar os recursos que eu preciso para lidar com a dor. Tem uma frase, mas um pensamento que eu quero compartilhar com vocês, que quando eu ouvi a primeira vez, me tocou profundamente. Foi numa aula de filosofia que eu fiz, de filosofia prática, que eu gosto bastante. E ele dizia assim, ó, meu professor, ele dizia assim, ele falava sobre o medo, né, sobre o fracasso, medo do fracasso. Fracasso e medo, né? Na verdade, existem vários medos, a gente tá falando do medo específico ali do fracasso. E ele disse: eu não consigo enfrentar o meu medo de frente. Eu não consigo lutar contra ele. Eu preciso ter recursos para lidar com ele. Não ir contra ele, mas ter recursos para lidar com ele. E qual é o recurso que a gente usa
para lidar com os nossos medos? Alguém sabe? O recurso que nós temos, que está na ponte oposta do medo, então sempre o oposto, é a nossa coragem. Então a coragem faz com que eu lide com os meus medos, entende? E dar murro em ponto de faca nos medos não adianta. Mas quando eu vou com coragem, eu sei lidar com eles. E aquilo não me amedronta mais. E eu achei isso muito, muito sábio, né? Então não adianta eu ter medo, enfrentar os meus medos a qualquer custo. Eu preciso antes ter recursos. E o recurso para enfrentar o medo é a coragem. E para ter coragem, hein? Como é que a gente faz para ter coragem? A gente precisa conhecer. Quando eu conheço, eu me coloco numa postura de que daqui do meu lugar eu sei exatamente o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero e eu decido. Eu me coloco no controle da minha vida. Show, hein? Show até aqui. Tô adorando essa live hoje. Falei que eu ia entregar muito conteúdo. Paula, mulheres solteiras podem passar pelo processo, pela jornada, né, da lógica dos relacionamentos? Deve. Quando você aprende a ter esses recursos, aprende a olhar para sua dor, você vai para um novo relacionamento muito mais preparada, muito mais corajosa. Opa! Teve mulheres que não estão namorando depois do processo, e essa nem é a minha promessa, tá? Já vou dizer já. Eu não sou santa casamenteira, não. Mas quando elas saem do processo, olha o que elas me dizem. Paula, nossa, eu conheci um cara e a gente já terminou porque eu já vi que aquilo ali já estava se repetindo, ó, eu já fazia isso antes. Agora eu vi, já terminei muito mais rápido, somos amigos legais, às vezes ele me manda uma mensagem, a gente toma uma cerveja e tá tudo bem. Olha que legal. Então você ganha tempo, você aprende. Isso pra mim já não serve mais. Isso aqui eu já não aceito mais. Legal? Paula, eu sou casada. A lógica dos relacionamentos funciona pra mim? Muito. Vai funcionar pra você, e eu já falei isso aqui na live hoje. Vai servir pra você, vai servir pro teu parceiro, mas também vai servir pros teus filhos. Então, quando você se coloca nessa postura de aprender, de entender os seus recursos, de olhar para a sua dor, você se coloca numa postura onde você pode ajudar o seu parceiro a fazer a mesma coisa. E quando ele entra também nesse processo de autoconhecimento e te acompanha, vocês unem essa potência. E aí vocês seguem juntos para a vida, sabe? Não é mais um olhando para cada direção, é os dois olhando para a mesma direção. E isso tem uma força, um foco muito grande. E quem vê essa força, gente? Quem vê essa força dentro de casa? Os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem a ver a vida através dos olhos dos pais. Então, se eles têm ali um casal, um pai e uma mãe, que é a forma como o filho vê, né? Mas nós adultos, como um homem e uma mulher, potencializados, usando de todos os seus recursos para caminhar para a vida, imagine a potência dessas crianças quando elas se tornarem adultas e quando elas buscarem se relacionar. É lógico que elas já vão tendenciar a ir para relacionamentos muito mais saudáveis do que aqueles doentis que vê briga, que vê em casos de separação, quando os pais ficam colocando um pai contra o outro, quando fala mal do pai, enfim, tá bom? Não vou entrar nesses méritos aqui, mas vocês já entenderam o que eu quis dizer do lado positivo da coisa. Paula, eu sou divorciada. A lógica dos relacionamentos funciona para mim? Opa! Eu digo que 2 vezes. A lógica do relacionamento funciona para você olhar tudo aquilo que deu errado, a dor que te afastou, né? Que fez ali com que você se afastasse, que houvesse aquela separação, e também vai te colocar numa posição muito mais alerta, muito mais consciente. O que é que eu posso fazer diferente agora nessa nova relação, até para não atrair o mesmo padrão que eu já vinha atraindo de relacionamento anterior. Toda vez que eu me coloco nesses meus recursos, eu potencializo o meu relacionamento pro mais, né? Eu junto forças e vou pro mais. Quando eu me mantenho numa relação doentia, eu me coloco numa posição de tirar de mim, né? De ir pro caminho do menos. E isso nos enfraquece. Então observem, gente, eu já falei sobre isso em outras lives. Os relacionamentos, eles são tão sérios, porque ele tem a força, né, em si. O relacionamento, ele tem uma força de nos dar uma propulsão, né, de avançar, de crescer,
de conquistar tudo aquilo que a gente quer na nossa vida, mas também tem o poder de nos derrubar, de nos deixar na fossa e até, em caso de algumas mulheres, até de tirar a própria vida. Então, como é importante a gente olhar para as nossas dores, cuidar das nossas dores e alimentar os nossos recursos para lidar com essas dificuldades, esses desafios do dia a dia, né? O que mais? A pior forma que existe da gente tentar se relacionar é a gente ficar pedindo opinião. Então, eu sei que muitas mulheres expõem os seus relacionamentos, principalmente casadas, divorciadas, mete o pau, fala mal. Cara, toda relação precisa de ter respeito, toda relação precisa ser reverenciada. E se tem algo que vocês precisam resolver juntos. E se vocês não têm recursos para isso, vocês precisam buscar esses recursos. Mas os recursos não vêm da vizinha, não vêm da melhor amiga, não vêm do pai, não vêm da mãe. Eles têm um relacionamento que você gostaria de viver hoje? Se sim, ótimo. Abaixa a cabeça e escute. Mas se eles não vivem o relacionamento que você gostaria de viver na sua vida, corra, que você vai, eu falo que é a mesma coisa de você pular no avião sem paraquedas. Você vai se estatelar no chão, tá bom? Muitas mulheres que ouviram opiniões alheias, né, que não estavam baseadas no autoconhecimento, tomaram decisões que depois se arrependeram. Então, é preciso ter conhecimento. Não adianta só ter diz que me diz ou eu acho que, tá bom? A única forma que a gente encontra, então, de tomar uma decisão firme, consciente, se deu certo, ótimo, fui eu que fiz. Se eu fiz, deu merda, foi eu que fiz também. E aí agora eu vou lá e vou reparar isso logo e vou dar um jeito de mudar isso e fazer diferente, pedir desculpa e caminhar, tá bom? Então, a única forma que existe da gente viver realmente um relacionamento saudável é olhando pra gente primeiro, pras nossas dores. Se você tá casada e ainda quer reaver a sua relação, olhe pra você. Os seus resultados vão chamar a atenção dele. Eu tive uma mulher divorciada dentro do processo que, depois que ela vivenciou o processo, esse ex-marido que eles não se falavam há anos, olhou pra ela e disse: você está uma mulher apaixonante. Eu acho que não existe nada melhor do que uma mulher divorciada ouvir isso do ex-marido, não é? E ela falava: nem era a minha intenção, mas confesso que me deixou muito bem. Entende? Então, este é um processo. Então, a única forma é essa. Quando você olha para você e vem através do autoconhecimento, você para de se relacionar com a sombra do seu parceiro. Você para de se relacionar com as máscaras do seu parceiro. E você começa a se relacionar com a sua essência, de quem você é, a sua essência de mulher. Com a sua verdade para o mundo, daquilo que você tem para mostrar, tá bom? E é aqui, é na essência que existem as relações que eu tanto falo, até fiz no post de ontem falando no aniversário do meu esposo, que é onde existem as conexões de alma. Eu não sou marido, eu não sou mulher, não é pai, não é mãe. Existe uma conexão de alma, uma conexão que transcende tudo isso, ok? E aí, eu não poderia falar tudo isso para vocês e deixar vocês, ó, chupando o dedo, né? Claro que não. E aí, eu montei uma ferramenta que eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram. O link tá lá na bio, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês disponibilizada. E nessa ferramenta, eu chamei essa ferramenta de qual é o seu escudo? Então, se as nossas dores vêm lá da nossa infância, né? E nos colocam, né, de frente dessas 5 dores: rejeição, abandono, manipulação, ridicularização, traição e troca. Dessas 5, eu quero que você pegue 1 minuto do seu tempo para usar essa ferramenta. Então, eu coloquei essas 5 dores, né? Para você não ser condicionado às dores, eu coloquei as situações, né? E aí eu te pergunto, qual dessas situações você está se vendo hoje? E aí eu quero que você escreva aqui para mim, que você volte um pouquinho lá na sua infância, em que outros momentos você também se sentia assim? Se foi a dor da rejeição, em que outro momento da sua infância você também se sentiu rejeitada? E essa rejeição, como foi que você se sentiu? Como foi que você reagiu? E agora, como adulta, o que é que você pode fazer diferente? Se antes, como criança, eu reagi assim, e agora, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso me colocar
um pouco mais consciente dessa dor e me colocar nos recursos para que eu me abra, me coloque disponível para uma nova relação muito mais saudável, muito mais madura e muito mais próspera, tá bom? Eu tô colocando essa ferramenta lá no Telegram, eu vou dar mais instruções dela para você lá, tá bom? Eu espero muito mesmo poder ter te ajudado. Semana que vem, eu acho que segunda ou terça, eu mando uma mensagem para vocês no Stories e também para quem tá lá no grupo do Telegram já recebe de antemão. Mais lives aqui para vocês, com mais conhecimento, para que você, sim, esteja sempre no seu recurso e que entenda que existe uma lógica por detrás dos relacionamentos. Espero imensamente poder ter te ajudado. Um forte beijo e um excelente final de semana. Beijo!